Em Sonic 2, todo mundo pirou quando o Ouriço Azul se tornou o ser mais poderoso do universo, o Super Sonic. Mas e se eu te disser que ele pode atingir uma forma ainda mais poderosa no quarto filme, o Hyper Sonic? Já dando um leve spoiler, a origem da transformação talvez esteja relacionada ao multiverso e até mesmo a Dragon Ball. O Hyper Sonic é provavelmente a transformação mais poderosa já feita nos jogos da franquia, sendo capaz de fazer tudo o que o Super Sonic faz e um pouco mais. Além de ser muito mais rápido, resistente e forte que a forma dourada, ele também pode respirar debaixo d'água. E você que conhece bem o Sonic sabe que essa é uma das maiores fraquezas do personagem. Ao mesmo tempo, essa transformação teve pouquíssimo destaque, aparecendo só no jogo Sonic 3 e Knuckles, de 94, motivo de poucas pessoas conhecerem. Só que o Hyper Sonic continua tendo muitos fãs que adorariam vê-lo retornar. E o próximo filme da franquia é a oportunidade perfeita para que a SEGA o traga de volta. O modo Super teve a oportunidade de aparecer em 2 filmes, e o Metal Sonic pode ser uma ameaça tão grande que a transformação dourada não bastará. Mas como o modo Hyper pode surgir em Sonic 4? Para isso temos que lembrar qual é a sua origem nos jogos, que tem relação direta com a Esmeralda Mestra. Se você só conhece a história dos filmes, eu aposto que tá bem confuso e se perguntando: ué, mas a transformação do Super Sonic já não é causada pela Esmeralda Mestra? E isso é verdade, mas ao mesmo tempo que não é. No universo cinematográfico, a Esmeralda Mestra é a fusão das 7 Esmeraldas do Caos. Só que nos jogos ela é outro artefato que consegue, dentre várias coisas, controlar as 7 esmeraldas, que por sua vez são necessárias para que o Ouriço Azul acesse o modo Hyper Sonic. Bem legal, não é? Mas como nos filmes as 7 esmeraldas e a Esmeralda Mestre são praticamente uma coisa só, a origem da transformação vai ter que ser modificada. Uma das possibilidades mais fortes é que as Super Esmeraldas sejam versões alternativas das Esmeraldas do Caos, originadas de outro universo. A gente vai discutir essa e outras possíveis formas do Hyper Sonic aparecer no quarto filme do ouriço mais rápido de todos. Então já pega a sua pipoca e se acomoda no sofá. Vem comigo para mais um Team Videos! As Super Esmeraldas podem vir de outra dimensão, e uma desculpa para isso já existe. As artes conceituais de Sonic 3 mostram que inicialmente a primeira cena pós-créditos do longa mostraria o herói parando em uma versão pós-apocalíptica da Terra. Seria lá onde ele encontraria a Amy e o Metal Sonic, além de uma versão diferente do Eggman, que parece ter dominado o planeta. Ou seja, a equipe de produção do filme considerou a ideia de que a Amy e o Metal Sonic sejam de outro universo. Não sabemos se eles vão seguir em frente com isso ou se só decidiram guardar a revelação para Sonic 4. Mas se for o último caso, significa que as Super Esmeraldas podem ser as Esmeraldas do Caos do universo da Amy. E sabe o que mais fortalece essa ideia? Dragon Ball. Um dos fatos mais legais sobre a franquia da SEGA é que várias características desse universo são homenagens a Dragon Ball. O Super Sonic se parece muito com o Super Saiyajin, enquanto as 7 Esmeraldas do Caos lembram muito as 7 esferas do dragão. Em Dragon Ball Super, o conceito de universos alternativos também é explorado, e os personagens até visitam outra realidade, onde existem as super esferas do dragão, que são do tamanho de planetas e têm poder ilimitado. Sonic 4 pode seguir por um caminho parecido para homenagear Dragon Ball mais uma vez, fazendo com que os personagens principais parem no universo da Amy e encontrem as Super Esmeraldas, que então vão ser utilizadas no clímax do filme para que o Ouriço Azul se torne o Hyper Sonic. Assim ele vai se tornar mais poderoso do que nunca e vai conseguir derrotar o Metal Sonic. Se eles decidirem ir além e fazer com que as relíquias também sejam do tamanho de planetas, fique sabendo que isso é uma referência a um dos animes mais importantes e legais de todos os tempos. Me diz aí, você gostaria de ver o Hyper Sonic dando as caras nesse longa? Caso seja verdade, comente aqui embaixo o hashtag Hyper. Outra forte possibilidade é que o quarto filme decida fazer com que outro grupo de relíquias seja utilizado para criar o Hyper Sonic. E se for para isso acontecer, as relíquias em questão provavelmente vão ser as Time Stones, introduzidas em Sonic CD, o jogo que introduziu tanto o Metal Sonic quanto a Amy na franquia. Esse game envolve viagem no tempo, um conceito que muitos também acham que vai ser importante em Sonic 4. Enquanto alguns acreditam que as cenas descartadas do terceiro filme eram sobre uma dimensão alternativa,
Outros pensam que elas mostrariam um futuro pós-apocalíptico, onde o Eggman retornaria dos mortos e dominaria o mundo, algo que também faz bastante sentido se a ideia for se inspirar um pouco em Sonic CD. Assumindo que esse vai ser mesmo o caso, a viagem no tempo ser o tema principal da produção torna a presença das Time Stones ainda mais inevitável. Esses artefatos são capazes de fazer o usuário viajar para diferentes épocas. Dá para imaginar que tanto a Amy quanto o Metal Sonic vão utilizá-las para chegar até a época atual. Só que provavelmente vai ser o Sonic quem vai aproveitar o verdadeiro poder das Time Stones, porque se o filme também fizer com que as relíquias funcionem como as Super Esmeraldas, vão ser elas que vão transformar o azulão no Hyper Sonic. Isso seria a oportunidade de fazer com que a transformação prateada fosse ainda mais poderosa do que já é nos jogos. O próprio Super Sonic dos filmes parece ser bem mais forte, sendo capaz até mesmo de invocar tempestades e cachorros quentes. Quem teve essa ideia genial? O modo Hyper criado pelas Time Stones pode ir muito além e permitir que ele seja capaz de manipular o tempo para criar portais até outras épocas, ou até mesmo fazer o tempo parar completamente. Se o Sonic em seu estado de Super já é considerado um deus, imagina só quando ele se transformar em Hyper. Ele vai se tornar completamente imbatível. Ainda explorando a possibilidade do quarto longa ser sobre viagem no tempo, existe uma forma bem maluca da criação do modo Hyper ser mais parecida com a sua origem nos jogos. Depois de viajar por várias épocas, a equipe Sonic pode parar em um passado distante do planeta Mobius, na época em que os membros do clã Echidna, os ancestrais do Knuckles, estavam vivos e cuidando da Esmeralda Mestre. Essa seria uma ótima forma de explorar o passado desse personagem, mas o principal é que eles vão ter a oportunidade de fazer algo completamente insano: fundir a Esmeralda Mestre do passado com a do presente, dando origem a uma Super Esmeralda Mestre. É uma maneira interessante de fazer referência à origem do modo Hyper em Sonic 3 e Knuckles, onde, como a gente já falou, a Esmeralda Mestre transformou as Esmeraldas do Caos em Super Esmeraldas. Para deixar a referência ainda mais clara, algum vilão poderia destruir a relíquia e fazer com que ela se separasse nas 7 Super Esmeraldas, que só então seriam utilizadas para transformar o protagonista no Hyper Sonic. Essa também seria uma ótima desculpa para essa transformação não poder ser utilizada com frequência. Depois da batalha final, seria necessário separar as duas relíquias e deixar cada uma em sua respectiva época para não causar nenhum tipo de paradoxo. Assim, a forma dourada não perderia seu valor nos próximos filmes, e o Hyper Sonic só seria utilizado em casos muito especiais, tão especiais quanto a sua inscrição nesse canal, já que isso vai fazer com que você sempre receba nossos vídeos diários sobre seus desenhos favoritos. Já falamos que as Super Esmeraldas podem vir de outro universo em referência a Dragon Ball, mas e se dissermos que outro elemento desse anime pode servir de inspiração para a origem do Hyper Sonic? Em Dragon Ball, a Batalha dos Deuses, Goku e seus amigos fazem um ritual em que todos se transformam em Super Saiyajins, para fazer com que o Goku se torne o Super Saiyajin Deus, literalmente um ser divino. Em Sonic 3 foi deixado claro que as Esmeraldas do Caos podem ser utilizadas por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, tanto que o Sonic e o Shadow se transformaram juntos sem nenhum problema. E ao que parece, as transformações nem ficam mais fracas. As relíquias possuem energia infinita, e infinito dividido por infinito é igual a... adivinha, infinita. Imagina só o Sonic, Shadow, Knuckles, Tails e Amy se transformando ao mesmo tempo. Seria incrível. Mas o mais sensacional é que isso poderia acontecer como parte de um ritual, parecido com o que rolou em Dragon Ball, onde eles se reuniriam em um círculo e passariam seus poderes ao ouriço mais rápido de todos, para fazê-lo virar o Hyper Sonic. Outra possibilidade bem mais ousada seria se, em vez do Hyper Sonic ser criado com o poder de relíquias ou rituais milenares, ele fosse algo criado pelo maior vilão da franquia, o Dr. Robotnik. É meio louco pensar que algo assim aconteceria, não é? Mas o Eggman já mostrou ser um verdadeiro gênio, a ponto de criar máquinas que manipulam a energia dos espinhos do Sonic e a utilizam como combustível. Ao que tudo indica, os poderes do personagem, assim como os do Knuckles e do Tails, funcionam a partir da mesma energia do caos que as Esmeraldas possuem. Por isso todos soltam faíscas de energia quando utilizam suas habilidades, exatamente como o Eggman faz após absorver a Esmeralda
mestre, ou seja, o Robotnik sabe criar invenções que manipulam o caos. Somando isso ao fato dele ter obtido um espinho do Sonic no terceiro filme, a gente pode teorizar que o cientista estudou ainda mais essa energia para criar uma nova invenção bem poderosa, como por exemplo um soro à base de energia do caos, capaz de conceder poderes temporários a pessoas comuns e aumentar as habilidades de seres que já são naturalmente superpoderosos. Assim, o próprio Eggman teria a capacidade de lutar contra o ouriço velocista de igual para igual. O nome dessa invenção poderia ser Fórmula Hyper. E você já deve ter uma ideia de onde isso vai chegar, não é? Só que é bem provável que o cientista não tenha conseguido terminar o projeto, já que ele se sacrificou no final de Sonic 3. O quarto filme pode ser justamente sobre Metal Sonic disputando com os personagens principais, para ver quem vai ser o primeiro a encontrar as anotações sobre o soro. No final, quem vai terminar a Fórmula Hyper vai ser o próprio Metal Sonic ou o Tails, mas a gente imagina que vai ser o Sonic quem vai utilizá-la. A fórmula vai deixar o protagonista muito mais poderoso, mas não vai ser o suficiente para derrotar sua réplica robótica. Isso só vai acontecer quando o Sonic conseguir absorver as esmeraldas do caos, e é aí que todos os fãs vão à loucura, porque o poder das esmeraldas vai se misturar com a Fórmula Hyper e transformar o ouriço no Hyper Sonic. Cinema, não é? Isso tudo, claro, só se os roteiristas da Paramount tiverem a coragem de trazer uma origem totalmente nova para essa transformação. Acha que é possível? Caso você concorde, gostaria de ver algo do tipo acontecendo em Sonic 4? Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!